Pessoal, um domingo abençoado a todos. No vídeo de hoje eu vou colocar a seguir aí um dos programas que gravei no canal Terça Livre, um programa intitulado A Loucura do Mundo Moderno. Eu decidi colocar esse programa aí para vocês devido aí até mesmo aos inscritos novos que chegaram aqui no canal, né? E porque muitas vezes eu leio muitos comentários, tá? Não é um, nem dois, nem três comentários, são muitos comentários. Muitas vezes as pessoas estão se perguntando como é que nós chegamos até aqui, por que que as coisas são assim, por que será que a humanidade sempre foi isso aí que a gente tá vendo? Será que, quais são os motivos, né? Quais são as causas, é isso? Por que que contam tantas mentiras a respeito do mundo medieval? Será que era realmente a Idade das Trevas, né? Como que a gente aprende na escola aí, né? No ensino do MEC. Será que é isso mesmo? Então eu decidi colocar esse vídeo disponível aqui no canal, tá bom? Consciência, tá? Dos responsáveis aí do Terça Livre. Então espero que vocês aproveitem esse vídeo. Tá? Aproveitar que hoje é domingo, né? Então dá para assistir um vídeo mais longo. Quem quiser colocar no acelerado aí, pode colocar. Então, mas eu sugiro que assistam o vídeo inteiro para que vocês tenham um bom entendimento a respeito, tá bom? Então esse é um dos vídeos mais bacanas que eu consegui fazer lá no canal Terça Livre, enquanto estive lá com o programa Contra a Revolução, tudo bem? Então, um domingo abençoado a todos. Se você não foi à Santa Missa ainda, vá à Santa Missa. Confesse seus pecados, cumpra a sua penitência, né? Reze o seu rosário e comungue do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, fiquem com Deus. Bom, eu estava falando a respeito do que estava acontecendo nessa semana, com a questão do ativismo judicial, no caso do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, e não somente no Brasil, é verdade, mas está acontecendo isso no Ocidente inteiro, sobre o caso do menino Juan, né, e também sobre o caso do menino Ramon, que o querido Alan dos Santos fez um boletim da noite ontem comentando a respeito do assunto. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista. Tá? E o que nos faz aqui parar para refletirmos a respeito de algumas coisas importantes. Tá certo? E que coisas importantes são essas? Nós precisamos compreender de onde vem esse estado de coisas, né? Em outras palavras, o que aconteceu na história, né, desde os tempos antigos até o dado momento, que explica esse estado de coisas. Porque nós vemos hoje o tamanho da crueldade de certos seres humanos e o tamanho da crueldade desses pensamentos que estão muito mais especializados, muito mais estratégicos, muito mais estruturados na nossa sociedade pós-moderna. E o que é difícil chamar de sociedade, se nós pegarmos o termo clássico do termo, né? Se pegarmos o termo clássico aí, é difícil chamar de sociedade, isso aqui que nós estamos vivendo hoje, porque isso parece mais uma loucura generalizada. Se nós pegarmos aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, parece que quando o cachorro vai mijar no poste, é o poste que mija no cachorro. Então, quer dizer, os valores são completamente invertidos. Mas tem de ter uma explicação lógica para isso, uma explicação racional e também uma explicação histórica para isso. Então, isso que nós precisamos compreender, por que em contrapartida daquilo que nós estamos vendo com nossos próprios olhos, essa loucura generalizada, essa deturpação do próprio ser humano, isso que nós estamos vendo, a subversão da razão humana, quando nós vemos, por um outro lado, em estudos científicos, em estudos acadêmicos muito bem financiados, estudos acadêmicos globais, dizendo que o ser humano nunca desenvolveu tão bem a sua razão como nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje nunca falou em tanta liberdade, em tanta tecnologia, como nos tempos de hoje. E por que nós vemos tanta destruição? Por que nós vemos tanta loucura, tanta histeria no mundo moderno? Em contrapartida, pelo que dizem cientistas globais, cientistas importantes, cientistas que são assim considerados gênios.
O que acontece aí? Qual que é o fio da meada aí? Né? Por isso que eu peço para vocês que nesse programa que vocês prestem bem atenção no que eu quero falar com vocês aqui. Eu sei que muitas pessoas às vezes não gostam muito de assuntos históricos, filosóficos, e outras acham mais interessantes. Mas se você quer compreender o estado de coisas, você precisa montar na sua mente, buscar na história o fio da meada da coisa aí. Por que que nós hoje estamos vendo tantas coisas horrendas? Exatamente porque durante a história, mesmo que a história humana está recheada de guerras, de conflitos, de destruições, de revoluções e etc., por mais que a humanidade está cheia disso, mas num determinado momento nós vimos uma beleza, né, muito exuberante, uma beleza realmente, a civilização, como nós pudermos chamar o Ocidente de civilização, uma beleza assim exorbitante, uma racionalidade exorbitante. Então, se nós conseguimos ver o que é horrendo hoje, é porque num determinado momento da história nós vimos o que é belo, nós vimos o que é verdadeiramente bom, nós vimos o que é verdadeiramente proporcional à razão humana. Exatamente por isso. Mas muitas vezes as pessoas não sabem. As pessoas só veem aquilo que é horrendo e falam: nossa, mas que negócio horrendo, que negócio feio, que negócio terrível. Mas elas não sabem buscar na história aquilo que é belo. Mas elas já viram. Mas elas não sabem muito bem dizer, elas não sabem muito bem se expressar para buscar aquilo que é belo e entender por que aquilo que elas estão vendo é tão horrendo, tão ruim, tão mal. Não é? Então nós precisamos aqui traçar um raciocínio. Eu quero construir um raciocínio com vocês para que vocês peguem o fio da meada. Caso vocês tenham perguntas a respeito do que eu estou falando, por favor, deixem aí no hashtag perguntas, tradição do Terça Livre aqui, para a gente entender, para que eu possa também esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Para não ficar um negócio tão maçante aqui do que eu quero propor a falar para vocês, da maneira mais simples que eu conseguir e da maneira mais didática que eu conseguir, que eu quero explicar para vocês aqui. Né? Que nós vamos ter que retornar um pouquinho só na história, para entendermos a loucura, um pouquinho da loucura, é um pouquinho que nós vamos entender aqui. Porque em uma hora não tem como realmente abraçar esse assunto pela sua totalidade, impossível de fazer isso, né? Então nós vamos aqui entender um pouquinho da loucura do mundo moderno. Nós vamos precisar voltar um pouquinho só, né? Nós precisamos voltar ainda na Grécia Antiga, lá nos pré-socráticos, depois com os materialistas, nós precisamos voltar só um pouquinho, beleza? Por quê? Se nós pegarmos o comecinho, bem o comecinho, né, quando o homem tem, após aí, né, o advento do pecado original, onde começa o processo civilizacional, alguns homens notáveis tentaram entender um pouco do mundo, desse mundo que nós vivemos aqui, desse mundão velho nosso. Eles tentaram entender um pouco da coisa, né? Tentaram entender um pouquinho da coisa. Então nós temos alguns homens notáveis, que eu vou citar aqui para vocês, que tentaram entender um pouquinho do mundo, só que nesse entender do pouquinho do mundo, eles tentaram totalizar o seu entendimento naquilo que eles perceberam. Em outras palavras, eles tentaram esgotar toda a realidade através daquilo que eles entenderam. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um sujeito chamado Tales de Mileto, né? Vocês, acho que na escola de vocês, em algum determinado momento da vida de vocês, vocês ouviram falar de Tales de Mileto. Ou vocês ouviram falar de um sujeito chamado Anaxágoras. Né? Ou vocês ouviram falar de um sujeito chamado Demócrito. Eram os antigos pensadores que lá no comecinho eles tentaram saber assim, qual é a nossa origem, qual é a origem humana. Né? Então eles começaram a perceber alguns elementos da natureza em que, quando eles perceberam esses elementos da natureza, eles tentaram realmente falar, não, a origem do ser humano, por exemplo, um exemplo, é o fogo. O fogo é o que dá a origem do ser humano. É o fogo. Outros falavam, é o ar. Porque eles observavam o seguinte, olha, nos mares, nos lagos, na própria natureza, onde eu estou, existe ar.
existe o ar, existe a água. Outros filósofos falavam, não, é a água, que existe água para todo lado aqui. Então, como existe mais água do que nós, por exemplo, então é a água, nós viemos da água. Então a água que é a matéria-prima do universo, a água que cria tudo. Sim, nós tivemos pessoas que hoje em dia a gente fala, nossa, mas que ridículo. Mas nós tivemos pensadores à época que estavam percebendo alguma coisa. Estavam percebendo alguma coisa no universo. Esses elementos do universo através da percepção deles, através da observação deles, através daquele conhecimento que eles obtinham por presença. Né? E outros filósofos depois começaram a descobrir uma certa ordem nessas coisas. Uma certa ordem. Se nós pegarmos, por exemplo, em Pitágoras, né, existe o famoso teorema de Pitágoras. O Pitágoras ele não criou o teorema, ele descobriu. Ele descobriu o teorema. Em determinado momento ele descobriu aquele teorema dele. Né, que não dá para explicar em detalhes aqui, porque eu quero só construir um raciocínio, tá, para a gente chegar num determinado objetivo aqui. Mas não dá para explicar com detalhes. Mas essas coisas eles foram descobrindo. Quer dizer, então eles chegaram no determinado mundo onde aquelas coisas estavam lá. Eles tiveram que descobrir. Né? E se nós pegarmos depois... já nos gregos, depois do período pré-socrático, por exemplo, com Platão. Com Platão. O Platão, estudando esses caras, ele falava o seguinte, bom, algumas coisas esses caras estavam percebendo, então nós precisamos tomar isso como verdade. Né? Algumas coisas eles estavam percebendo, que era a questão da matéria. Eles estavam percebendo alguns elementos materiais na natureza. É a questão da matéria. Tá? Então eles estavam percebendo que esses elementos materiais estavam já na estrutura da realidade e que esses elementos materiais poderiam ser o fator criador do próprio ser humano. O que não é verdade em sua totalidade. É verdade que esses elementos existem, né? Só que existe alguma outra coisa, um detalhezinho, né, que Platão, tanto Platão quanto Aristóteles, o Aristóteles que começou com praticamente assim com o termo matéria, porque ele chamava no grego de rilê. O que é o rilê? Né? Se a gente traduzir, rilê é madeira. Né? Então Aristóteles, estudando a questão da madeira, que depois virou matéria, né, já na língua latina com os escolásticos, como São Tomás, São Alberto Magno e etc., eles utilizavam o termo matéria, mas Aristóteles falava em rilê, que significa madeira. Aristóteles percebeu alguma coisa ali também. Ele percebeu o seguinte, olha, a matéria ela não pode ser a criadora de todas as coisas, porque a matéria ela tem uma coisa muito simples da gente falar. Ela muda. A matéria ela muda. Existe mudança na matéria. Como nós mudamos. Nós somos o quê? Um composto. Né? Nós somos matéria também. O nosso corpo físico é matéria. E nós mudamos. Não é verdade? Nós mudamos. Com o tempo, nós somos bebês, depois nós nos tornamos crianças, adolescentes, etc. Nós fomos mudando. O tamanho, o peso. Então nós temos esses diversos acidentes. Nós vamos mudando. E tanto Platão quanto Aristóteles... O Platão ele percebeu uma coisa meio que diferente de Aristóteles, mas depois essa coisa foi realmente mais fechadinha com Aristóteles. Percebeu o seguinte, olha, existem coisas que transcendem a questão da matéria, que depois eles vão chamar, os escolásticos, de forma. Quer dizer, existem formas que são unificadas na estrutura da realidade. Então nós falamos o seguinte... Se nós temos uma determinada matéria e essa determinada matéria ela muda, ela vai mudar por alguma outra forma. Eu posso utilizar diversos exemplos para explicar aqui. Como, por exemplo, um copo. Esse copinho aqui, parece aquele copinho de bar, com o meu cafezinho. Esse copo aqui, ele tem matéria. Esse aqui é feito de vidro. A causa material dele. Então ele é feito do que é feito? Ele é feito de vidro. O vidro,
ele já é uma determinada forma. A forma substancial do copo, né? Na forma substancial, o vidro ele já é uma forma, porque ele vem de uma outra matéria. Então, se eu pegar esse copo aqui, ele tem uma forma de um copo, porque o próprio nome já diz. Então, nós temos diversos tipos de copos. Vocês têm um copo diferente do meu, um pouco maior, um pouco menor, né? Mas ainda é um copo. O que isso significa? Significa que ele compartilhando de uma determinada matéria, ele vai chegar num determinado momento que ele vai ter uma forma unificada. Então, se eu falar para vocês que eu tenho um copo, vocês também terão um copo aí, só que não necessariamente eles têm o mesmo formato. Então, dá para entender isso claramente. Eu posso utilizar outro exemplo também, por exemplo, o exemplo de uma caneca. Uma caneca, ela tem vocês entendem ela como uma caneca, mas não necessariamente elas têm o mesmo formato, mas têm a mesma forma, a forma de caneca. Então, essa forma, tanto eu falando aqui do interior de São Paulo, como vocês aí de onde vocês moram, vocês entendem essa forma substancial. Então, o Aristóteles, esses gregos antigos, eles entenderam que existem coisas que são unificadas, que todo mundo entende a mesma coisa, independentemente de como essa coisa pode mudar. Se ela mudar e ela chegar a ter essa mesma forma que eu estou falando, todo mundo vai entender. Assim como são todas as coisas. Então, a mudança da matéria, ela vai chegar numa determinada forma, e essa determinada forma ela será universal. Todo mundo vai entender essa forma. E o que eles falavam? Ora, as formas, elas já existiam de alguma maneira dentro de um potencial da matéria. Quer dizer, a matéria iria se transformar nessa forma. E todo mundo já iria entender. Trocando em miúdos, posso utilizar o exemplo dos números. A questão da soma 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 já eram 4, independentemente da minha existência no mundo, independentemente da existência de vocês. 2 mais 2 já eram 4. E olha que os números não são coisas materiais como um copo. Assim como a neve já era branca antes de qualquer ser humano perceber em presença. A neve já era branca, assim como a grama já era verde. Então, quando o ser humano ele percebe esse tipo de coisa, ele já está percebendo uma forma substancial, uma forma unificada das coisas. Então, esse pensamento que começa lá com os antigos gregos, quando eles entenderam a matéria, os primeiros materialistas, que tentavam esgotar a realidade com a matéria, veio depois os gregos falando, não é bem assim. Isso é verdade, as coisas elas têm causas materiais. Só que essa matéria, ela tem mudança. Ela muda para alguma outra coisa, e essa outra coisa é aquilo que ela é. Como em tudo na natureza. Então, o que é a forma substancial? A forma substancial é a essência daquela coisa. Então, por exemplo, todos nós, seres humanos, compartilhamos de uma mesma essência. O que é essa mesma essência? A essência da humanidade. Nós compartilhamos a mesma humanidade. Isso é muito importante. Né? Nós temos matérias diferentes. Por exemplo, eu sou o gordinho, né? Sou mulato, estou vestindo uma camisa preta, tá certo? Estou falando aqui da minha cadeira e etc. Você aí, você é magro, você é mais magrinho, você é loirinho, você também é mulato igual eu, você, né? Quer dizer, você é bem mais bonito que eu, com certeza. Então, quer dizer, nós temos acidentes, nós temos diferenças materiais uns com os outros. Mas nós compartilhamos de uma mesma humanidade. Aí você fala, ora Daniel, mas que obviedade isso que você está falando? Isso é uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que não sei por que você está explicando isso para explicar a loucura da modernidade. Parece que quem é louco é você. Mas saibam vocês, esse entendimento que é da nossa própria inteligência, isso foi deixado para trás na modernidade.
Isso foi deixado para trás na modernidade. Essas formas universais que dão sentido de unidade em coexistência com a matéria, isso foi deixado de lado. E eu vou explicar para vocês, nós vamos chegar aqui, no construir esse raciocínio, até a loucura que é a modernidade. Porque essas coisas que eu estou falando, vocês entendem imediatamente. Eu falo para vocês, vocês entendem na hora isso. Porque vocês, que é uma coisa perceptível. Se você olhar para sua mãe, para o seu pai, para sua esposa, para sua namorada, você vai perceber. Você vai olhar na realidade e falar, olha, quantas pessoas diferentes, mas ainda são pessoas, nós compartilhamos de uma mesma humanidade. Fazendo uma notinha de rodapé simples aqui, isso já é um modo de você não cair na besteira do aborto. Sabiam disso? Porque, ora, se nós temos, em essência, uma mesma humanidade, porque nós somos o ser humano, nós compartilhamos de uma mesma essência sempre, essencialmente, universalmente a mesma essência, segue-se disso que, caso eu tenha relações biológicas naturais com uma outra mulher, e ela, claro, engravidar por causa disso, em decorrência dessa relação, como efeito dela, o que vai sair daquela mulher? Com certeza não é um ornitorrinco, com certeza não é um castor, com certeza não é um gato nem um cachorro. O que sairá dela é um outro ser humano, porque nós compartilhamos sempre da mesma essência. Então, antes desse ser humano existir, assim como antes de você existir, você já compartilhava da mesma essência. Porque você estava num potencial dentro do seu pai e da sua mãe. Então, isso já é uma maneira de você refutar o aborto. Porque se nós compartilhamos da mesma essência, como dito, e repito aqui, é evidente que aquilo que sairá da mulher não é um ornitorrinco. Então, essa questão das formas substanciais, por mais que pareçam óbvias, coisas óbvias, você fala que, meu Deus, que obviedade. Elas são as coisas mais importantes. Porque dessas formas substanciais, de acordo com diversas mudanças que a matéria tem, essas formas substanciais são o bem das coisas. Porque o bem está em você conhecer aquilo que é unificado. Né? Em outras palavras, aquilo que chamavam os escolásticos, né? A quididade da coisa. O que é a quididade? A quididade é a natureza, é a essência daquela coisa tal como ela é. Então, quando você conhece, você está conhecendo o bem daquela coisa. Né? Onde está, por exemplo, o bem? O bem da vida está nessa questão, né, essencial. Porque é das coisas e é do ser humano, sendo um animal racional, conhecer as coisas. Então ali está o bem. Né? E através desse pensamento, o Ocidente começou então a ter o seu pensamento próprio. Quer dizer, começou lá em Platão, né? Começamos muito bem em Platão e Aristóteles, e isso teve a máxima culminação em São Tomás de Aquino, na mentalidade ocidental. Né? Quando São Tomás de Aquino, como dizia o João Camilo de Oliveira Torres, quando São Tomás de Aquino fez ali, digamos, a cristianização do pensamento de Aristóteles. Né? Quando ele fez o batismo de Aristóteles. Ele foi lá e batizou o pensamento aristotélico. E ali, São Tomás falava o seguinte, ora, esse pensamento, essa percepção que nós temos entre nós, sujeito e objeto, né, isso faz com que o nosso intelecto, reconhecendo, percebendo, conhecendo a forma substancial das coisas, segue-se que o nosso intelecto ele não pode ser material. Porque aquilo que nós estamos percebendo como seres racionais que nós somos, não é uma coisa material. Nós estamos percebendo uma forma que independe daquela matéria, tal como aquela matéria está em acidente, por exemplo. Assim, se nós percebemos uma caneca de uma determinada maneira, nós percebemos o quê? A forma substancial da caneca. A nossa inteligência retira a substancialidade dela. Então, se houver uma caneca menor, maior, não interessa. Ao vê-la, eu sei que aquilo é uma caneca, então o meu intelecto ele abstrai
essa forma substancial. Segue-se disso que se a matéria ela coexiste com essa substancialidade unificada, o que acontece com a sociedade? Ela coexiste também. Prestem atenção, galera, prestem atenção. A matéria ela coexiste e ela procura essa coisa unificada. Então, eu, Daniel, sendo um ser, né, eu tenho matéria e, como eu falei, eu tenho uma forma, uma essência humana. Ora, se eu tenho uma forma, uma essência humana, eu procuro sempre também a questão da unidade. Então, eu coexisto com esses diferentes acidentes. O que são esses diferentes acidentes? Eu coexisto com outras pessoas que são diferentes de mim, mas que têm a mesma forma substancial, que é a forma humana. Então, eu coexisto com a minha família, eu coexisto na comunidade, eu coexisto na sociedade. Então há uma coexistência, então há uma ordem nessa coexistência, uma ordem que nós buscamos sempre unificar. Vocês estão entendendo? Então essa questão que eu estou falando para vocês está bem numa questão que chama-se lei natural. A lei natural. Daquela coisa que eu fui feito, né, naturalmente para fazer, que é coexistir. E a coexistência entre mim e minha família, e por conseguinte a comunidade onde eu estou inserido, isto é conviver bem. Isso é conviver com o bem, conviver com a família e conviver com a comunidade. Porque se a matéria ela coexiste com as formas, então segue-se disso que eu coexisto com a família e coexisto com a comunidade. E essa coexistência com a família e com a comunidade também busca um bem que as transcende. Porque assim como a matéria ela não se esgota por si mesma, assim também segue-se disso que a comunidade ela não se esgota por si mesma. Ela procura sempre um bem maior. Até chegar no seu determinado fim. Que São Tomás de Aquino fala que é a bem-aventurança. Isto é, não é somente a questão de que nós temos um intelecto ou alma eterna, mas sim a bem-aventurança, que é a felicidade eterna com Deus, quer dizer, a salvação da sua alma. Isso nós teremos essa máxima culminação da alma, esse resplendor da alma em São Tomás de Aquino. O que é de uma beleza monumental. O que é de uma beleza monumental. Então, essa coexistência em comunidade, essa coexistência em família, essa coexistência que eu tenho com a minha inteligência nas coisas, é buscar o bem das coisas. E por conseguinte, quando eu busco o bem das coisas, eu tenho que combater aquilo que é mal, aquilo que é vil, aquilo que é horrendo. Porque se a beleza está em conhecer bem as coisas, se eu não conheço bem as coisas que estão externas a mim, que independem de mim, eu tenho aquilo que é vil, tenho aquilo que é mal, tenho aquilo que é horrendo. Então esse pensamento justo de que nós temos que combater aquilo que é mal, isso existiu num determinado momento da civilização ocidental. Esse era um entendimento. Então, se nós falarmos a respeito de aborto para escolástico, para esse pensamento, se compararmos o aborto, a ideologia de gênero, tudo isso, nesse pensamento, não bate uma coisa com a outra. Vocês estão entendendo bem? Mas nós vamos ainda continuar a construção desse raciocínio. Nós vamos continuar aqui, para que todo mundo entenda a loucura que é a modernidade, cara. A loucura que é o pensamento moderno, né? Ora, se nós pegarmos então todo esse pensamento, essa coexistência que nós temos em família, comunidade, sociedade, através da lei natural, através do bem, da busca do bem comum, não a respeito do meu bem individual, mas a respeito do bem comum, do bem da sociedade. Aí sim nós podemos chamar de sociedade. Tá? Se nós falamos em bem comum da sociedade, nós estamos falando em combater aquilo que é mal, como dito. Tá?
Então gravem bem isso. Gravem bem isso. O que é aquilo que é mal? Aquilo que atenta contra a própria essência do ser humano. Contra a sua própria dignidade de ser. Guardem bem isso que é muito importante. Muito importante. Muito. Ora, então, se nós pegarmos no outro determinado momento da história, nós tivemos alguns outros pensadores que começaram a discordar desse pensamento. Quando, num determinado momento da história, quando esse pensamento clássico, escolástico, começou a decair. Que serão outros programas que farei aqui para explicar isso para vocês de maneira mais detalhada. Mas vamos pensar aqui numa decadência desse pensamento. De tudo que eu falei para vocês, vamos pensar na decadência desse pensamento. Na decadência dessa ordem. Vamos pensar aqui que tudo isso desmoronou num determinado momento da história. Onde pensadores começaram a falar para a gente o seguinte: olha, o ser humano ele tem um intelecto, né, que não consegue abstrair essa forma substancial das coisas. Não consegue. O ser humano não consegue chegar à verdade da coisa, aquilo que ela é. O ser humano não consegue adequar a inteligência dele aos objetos, às coisas. Ele não consegue. Simplesmente não consegue. Alguns pensadores falaram o contrário de tudo isso. De tudo isso. E o que eles falavam? Bom, o ser humano ele só consegue ter percepções puramente individuais. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo puramente individuais? Que aquilo que eu percebo, somente eu percebo e você não consegue perceber. Nós temos percepções completamente atomizadas, quer dizer, individuais. Cada um percebe uma coisa e nós não conseguimos perceber a mesma coisa. Não há uma coexistência entre a minha percepção, a sua percepção e a percepção da família ou da comunidade. Não existe isso. O que existe é uma percepção puramente individual minha, subjetiva, quer dizer, está dentro de mim apenas. Somente eu percebo a coisa, tal como eu percebi, né? E aquela verdade não é universal, ela é apenas a minha verdade. Prestem atenção, apenas a minha verdade. É a minha verdade, a sua verdade, a verdade do fulano, a verdade do ciclano. Não existe uma verdade universal. Não existe. O que existe é a minha percepção. E esses pensadores, eles abriram uma brecha para que o seguinte, ora, se o meu intelecto ele não consegue, através desse pensamento contemplativo, unificado, ele não consegue perceber as coisas universais, então o que me resta? Como é que eu consigo conhecer as coisas? Porque é do ser humano querer conhecer. Então, se eu não consigo conhecer através dessa abstração da matéria, como eu expliquei para vocês, se eu não consigo, o que me resta? Como é que eu conheço a verdade? Bom, se a verdade é a minha verdade apenas, eu só fico na vontade. Eu não consigo conhecer as coisas tal como elas são. Então eu só fico na vontade. Então eu só tenho uma vontade das coisas. Então, já que eu não consigo, através do meu intelecto, conhecer a verdade universal, eu só tenho uma vontade de fazer as coisas, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a vontade da prática. E através da vontade da prática, é onde eu consigo fazer alguma coisa da minha vida. Então eu preciso agir conforme a minha vontade. Porque o meu intelecto é falho. É completamente o contrário do que eu falei para vocês. É onde começa a desmoronar esse pensamento que nós tínhamos no Ocidente. Então, através da vontade do ser humano, ele começa a fazer aquilo que lhe der na telha. Porque a verdade está no agir, não no pensar as coisas. Então, o ser humano age conforme a sua vontade e ali está a verdade. Vocês estão entendendo bem a coisa? Vocês estão entendendo o quiprocó? Isso já começa depois do período escolástico, lá pelo século XIV, XV,
vai ter a sua grande culminação no século XVI, quando nós temos aí, quando começa a questão da reforma, quando começa a questão depois do renascimento, vem o Renascimento, né? No período histórico do Renascimento, nós temos a volta daquele pensamento materialista que nós tínhamos lá nos primeiros gregos. Lá com Tales de Mileto, principalmente Demócrito, né? Que aqui não vai dar tempo de detalhar muito bem. Mas no Renascimento nós temos o renascimento do quê? O renascimento de um pensamento pagão. Onde o pensamento pagão dá um endeusamento da matéria. Se eu já não tenho uma alma eterna, se eu já não tenho algo unificado, se eu não tenho mais nada disso, o que eu tenho é apenas o endeusamento da matéria, o endeusamento do pensamento sensível, o endeusamento da percepção sensível, que está na matéria, quer dizer, os meus 5 sentidos, tato, paladar, quer dizer, todos os 5 sentidos, eu tenho apenas um endeusamento disso. Se eu tenho um endeusamento disso, e minha alma já não coexiste com a minha matéria, se eu já não sei mais o que as coisas são através da minha inteligência, o que eu tenho? Eu tenho uma separação de uma coisa e outra. Se eu tenho uma separação de uma coisa e outra, eu só consigo agir conforme a minha vontade, segue-se disso que na comunidade, nesse pensamento da família e da comunidade, eu não necessariamente coexisto com a família e com a comunidade. Não, eu sou um indivíduo, sou o dono de mim, eu me esgoto, eu me autossustento e eu faço as coisas conforme a minha vontade, independentemente da minha coexistência em comunidade. Então eu já não tenho mais um aspecto civilizacional. Eu não tenho mais a questão familiar. Eu não tenho mais a questão da comunidade em prol de um bem, porque eu não sei mais o que é o bem. O bem, eu crio aquilo que é o bem, conforme a minha vontade. Então a minha vontade diz aquilo que é bom. Então aí pode ser qualquer coisa. Vocês estão entendendo bem o pulo do gato? Entenderam o pulo do gato? Entenderam bem o pulo do gato aí, galera? Onde se dá o pulo do gato? É uma inversão que nós temos. Então a minha inteligência não conhece mais o bem. O que é o bem? Apenas aquilo que está na minha vontade. Se o bem é aquilo que está na minha vontade apenas, segue-se que ela não é mais regrada pelo óbvio, por aquilo que é bom. Então não existe mais a objetividade. O que existe é a subjetividade. Então eu sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu sou aquilo que eu tenho vontade de ser. Eu não sou mais um ser humano que coexiste, que compartilha da mesma humanidade, que quer compartilhar do mesmo bem comum. Não, eu sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu não tenho mais propriedades em mim que coexistem com aquilo que é belo, bom e verdadeiro universalmente. Não, eu crio o bem tal como eu acho que é. Aí está o quiprocó da modernidade. É onde eles dizem para nós que uma determinada coisa, eles dizem para nós que isso aqui não é um copo. Que isso aqui que eu percebo, que eu compartilho com vocês não é um copo. Ou quando nós falamos aqui, isso aqui é um bebê, isso aqui é uma vida. Aquilo que está no ventre da mãe é uma vida. O que dizem os modernos, o pensamento moderno? Não, aquilo não é um bebê. Aquilo não tem vida ainda. Aquilo não compartilha de nenhuma humanidade. Aquilo não é unificado. Vocês estão entendendo o pulo do gato? Entenderam bem o pulo do gato agora? Se não há mais nenhuma forma substancial, não há um negócio unificado, não há um negócio objetivo, então, quando um bebê está dentro do ventre da mãe dele, ele não é mais um bebê. Ele ainda não é mais um bebê. E como eu vou saber se é? E aí que entra a questão do pensamento moderno. Disso que eu estou falando para vocês,
né? Isso é pura ciência. Por que eu falo que isso é pura ciência? Né? Porque, como nós temos diversos ramos da ciência, né? Nós temos diversos ramos da ciência. Antigamente nós tínhamos a física, a biologia, depois veio a psicologia. Essas diversas ciências que estudavam os diversos aspectos da realidade, elas estavam unificadas num único entendimento, que estava na filosofia. E melhor ainda, na filosofia das filosofias, que era a metafísica. Hoje em dia não. Já que a metafísica era o campo especulativo, o campo contemplativo, já que nós não temos mais, através desse pensamento moderno, que nós não temos mais o conhecimento da verdade das coisas, então nós temos apenas a percepção sensível, que é observada através dos 5 sentidos, que é sentido através dos 5 sentidos. Então, onde nós temos o advento, que começa depois do positivismo, principalmente, que eu fiz um programa aqui já explicando o positivismo, do Augusto Comte, nós temos o advento das ciências empíricas. E essas ciências empíricas, essas ciências que trabalham com os sensíveis, começam a nos dizer que não existem formas substanciais. Mas eles dizer que não existem formas substanciais não quer dizer que as formas não existam. Elas continuam lá, mas eles não sabem dizer o que é. Estão entendendo? Essas ciências não conseguem dizer o que é a coisa. Então eles vão criando estudos, mais estudos, mais estudos, até que esses estudos, até que aquilo que eles criam acaba virando uma ideologia de mundo, acaba virando apenas uma vontade de que aquilo que eles estão estudando seja a própria realidade mesma. E isso começa a causar a confusão mental, a confusão da modernidade. É aí que eles começam a dizer que o bebê que está no ventre da mãe não é mais um bebê. Porque ele não compartilha da mesma humanidade, porque não há como nós compartilharmos de uma mesma humanidade universal. Eu me sinto um ser humano diferente de você. Eu acho que eu tenho superpoderes. Eu acho que eu consigo dominar o mundo. Eu acho que eu consigo melhorar o mundo. Eu acho que eu consigo avançar com o ser humano. Eu acho que eu consigo superar a razão humana. Por quê? Porque eu acho. Porque eu acho que eu consigo. Porque eu acho que eu não preciso necessariamente, eu não sou obrigado a ser um ser humano. Eu posso ser alguma outra coisa que eu quiser. Por quê? Porque é minha vontade. Porque não necessariamente eu compartilho de uma mesma humanidade. Vocês entenderam o pulo do gato? Vocês entenderam a coisa? Então, isso é uma coisa que se deu na modernidade e que acabou deturpando tudo. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, para simbolizar bem essa loucura que é a modernidade. Eu quero tentar mostrar para vocês uma coisa aqui. Ora, voltando um pouco naquilo que eu falei, na questão da objetividade, na questão de unificar as coisas, na questão de que essas coisas que nós percebemos, a neve ser branca, a grama ser verde, 2 mais 2 são 4, essas coisas já existirem na própria realidade, segue-se que o conceito de beleza, por exemplo, do belo, da beleza, é uma coisa que o ser humano começou a descobrir também. Porque é o seguinte, ora, se tudo que nós percebemos é o bem das coisas, aquilo que as coisas são, segue-se que aquilo que é belo deve ser universal, e deve ser mostrado, e deve ser visto, deve ser percebido por todos. Porque todos nós conseguimos ter, então, uma questão única de beleza. E isso foi para tudo quanto é lado, né? Na civilização ocidental, na civilização que nós tivemos e que antigamente, isso era visto como uma racionalidade incrível. E que depois, nos tempos modernos, começaram a chamar aquela época, que era o medievo, por exemplo, como Idade das Trevas.
Mas foi na Idade das Trevas onde o ser humano conseguiu ter uma criação, uma produção intelectual, artística, né, muito grande. Foi ali naquela civilização da Idade das Trevas onde nós criamos hospitais, os leprosários, as artes do belo, né? Uma educação através, né, do trivium, do quadrivium, né, a educação clássica, que era de uma beleza estonteante, né? Então eu quero mostrar para vocês aqui uma comparação entre a Idade das Trevas e a Idade da Luz, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Né? Deixa eu ver aqui se aparece. Vocês estão vendo aí a imagem? Me digam se vocês estão vendo uma imagem aí de uma catedral. Dessa catedral. Estão vendo aí ou não? Me digam se vocês estão vendo aí. Digam-me se vocês estão vendo aí alguma imagem. Estão vendo ou não? Opa. Ah, sim. Veja essa imagem que eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu ampliar ela mais um pouco. Colocar aqui. Ampliar aqui. Isso aqui é a Idade das Trevas. Essa é a Idade das Trevas. Essa aqui é a Catedral de Milão. Isso é a Idade das Trevas. Então perceba, vamos analisar aqui, para a gente conseguir aqui simbolizar bem. Vejam a beleza da catedral. Eu sei que essa imagem aqui, vocês podem pesquisar depois no Google, essa imagem não está a mil maravilhas, né? Mas, assim, pesquisando a Catedral de Milão, vejam a proporcionalidade, a beleza, muitas vezes com aquele toque de simplicidade, mas uma beleza que nos leva ao transcendente. Porque o que simboliza essa igreja nessa altura, né? Era a arquitetura gótica, simbolizando aos céus, né? Dando, né, o sentido da vida humana ao transcendente, aos céus. Uma igreja alta, né, com torres, simbolizando os céus, sempre simbolizando a altura. Então essa beleza que todos nós percebemos de imediato, fala, nossa, que coisa linda, que coisa linda. Isso foi o que a civilização ocidental conseguiu construir. E as pessoas que ajudaram a construir, muitas vezes elas nem viram, elas morreram, elas não viram a catedral pronta. Mas o que elas buscavam? Elas buscavam a beleza. Elas buscavam, através dessa coexistência que expliquei para vocês, falar, olha, eu preciso fazer alguma coisa em prol do bem comum. Para que todas as pessoas, independentemente do lugar onde elas estejam, mas que um dia elas vão ver, que elas compartilhem dessa mesma beleza. Né? Dessa mesma forma substancial que eu estou aqui tentando construir. Então, assim, o que isso carrega? Vejam, imaginem as pessoas, quero que vocês imaginem as pessoas construindo. Diferentes pessoas, de tudo quanto é tipo, umas mais gordinhas, outras mais magrelas, outras mais assim assado, construindo essa catedral, mas que em sua essência humana, elas estavam buscando transcender de uma maneira unificada, o quê? Em prol do belo, em prol da beleza, em prol de outras pessoas, em prol do próximo. Uma beleza substancial, uma beleza formal substancial muito maior do que aquilo mesmo que elas tinham como vontade. Então o que elas estavam fazendo? Elas superavam a sua vontade individual para fazer aquilo que é belo. Entenderam o que eu falei? Agora eu vou colocar uma outra imagem aqui, para que vocês possam também ter uma boa comparação. Deixa eu tirar essa aqui. Espera aí. Deixa eu colocar uma outra imagem para vocês aqui. Só um minutinho. Que eu vou colocar uma outra imagem para vocês. Espera aí. Aqui. Beleza? Deixa eu colocar outra aqui. Vou colocar a catedral. Essa aqui é mais moderna. Essa aqui é uma catedral. É a Catedral de São João,
em Nova York? Vê se vocês estão vendo aí. Digam-me se vocês estão vendo. Já troquei a imagem. Quero analisar com vocês aqui para explicar bem, tá? Para simbolizar bem para vocês. Vejam que coisa linda. Analisem, contemplem isto. Vejam como as catedrais, antigamente, essa aqui também é da arquitetura gótica, né? Essa beleza, eles simbolizavam então o Altíssimo. Eles simbolizavam o ser humano tal como ele é e tal como ele, qual que é a sua finalidade? A finalidade do ser humano é o Altíssimo, é a sua alma eterna, é a salvação da sua alma. E aqui, assim, independentemente, cara, de religião aqui, mas quando você olha essa beleza, qualquer um que olhar se sente alto, se sente grande, se sente muito bem. É ou não é? Não tem, a não ser que você seja um completo louco. Para você me falar, nossa, que coisa horrível, não tem como. A proporcionalidade, as formas, né, tal como eles queriam simbolizar, é de uma beleza monumental. Isso é o que a civilização ocidental realmente é. Isso que a civilização ocidental realmente criou, tá? Aqui uma outra obra que eu quero mostrar para vocês. A última aqui de beleza que eu quero mostrar para vocês é esta aqui, ó. Essa aqui já é conhecida, hein? Essa aqui está na Basílica de São Pedro, né, no Vaticano. É a Pietà de Michelangelo. Vou colocar na frente da minha cara feia aqui, ó, para vocês contemplarem uma beleza e não contemplarem a minha cara feia. Essa aqui é a Pietà de Michelangelo, que está na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Aqui é Jesus, Nosso Senhor, ele está nos braços de sua mãe, né, de Maria. Vejam a beleza, a proporcionalidade, o simbolismo da coisa, mostrando o que também é realmente a civilização ocidental. Aqui você pensa em diversas coisas. Você pensa realmente na proteção, você pensa no amparo, você pensa na caridade, aqui você pensa no perdão, aqui você pensa na importância da transcendência. Não é isso? É ou não é? Aqui você tem todo esse entendimento. Vejam que coisa linda. Contemplem aí. Como dizia São Tomás, como dizia São Tomás de Aquino, para entendermos aquilo que é horrendo, mal, nós precisamos saber aquilo que é bom, aquilo que é belo. Essa aqui é a Pietà. Bom, existem diversas imagens aí, até sugiro que hoje vocês contemplem mais algumas coisas, porque agora eu vou mostrar para vocês a loucura da modernidade. A loucura do mundo moderno. Onde, depois que o ser humano deixou de pensar na coexistência entre família, comunidade, o bem, a busca pelo bem, a busca pela verdade, quando o ser humano deixou de pensar isso, e aqui eu vou mostrar duas imagens para vocês verem a degradação do mundo moderno e por que hoje nós temos ideologia de gênero. Por que nós temos aborto? Por que nós temos uma mãe que dilacera o pênis do próprio filho? Por que nós temos um STF legislando em causa própria, legislando também em prol de ideologias de mundo? Porque do pensamento clássico, que era a busca pelo bem, a busca pelo belo, a busca pelo verdadeiro, hoje nós temos o relativismo moral, o subjetivismo, a vontade e a imaginação acima de tudo. E aqui eu vou mostrar duas imagens para vocês agora, se preparem. Vocês viram aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Agora eu vou mostrar o horrendo, até mesmo o cômico para vocês. Vejam isso aqui. Vejam, vejam. Isso aqui é o homem-diabo. Olhem essa porra. Olhem isso. Esse aqui é o homem-diabo. Olhem um pouco aí. Comparem com a intenção de criar a Catedral de Milão, por exemplo. A construção da Catedral de Milão.
Olhem para essa figura. Agora, comparem com a Pietà de Michelangelo. Comparem com a Catedral de Milão. Eu sei que é muito horrendo. Eu sei que isso é dar um reviravolta, um contraste completo à beleza. Comparem esse sujeito aqui. Comparem. Comparem isto. Olhem bem. Ora, por que vocês no chat estão com nojo? Vocês estão falando que horror, que coisa horrível. Porque a inteligência de vocês, assim como a minha, quando olha para isto aqui, vocês falam, mas que porra é essa? Mas que merda é essa, capitão? Tá entendendo? Porque a nossa inteligência não deixou de buscar o bem, o belo e o verdadeiro. Apenas porque cientistas, cientificistas, ideólogos da modernidade disseram que não existe objetivamente o bem, o belo e o verdadeiro, não é por causa deles que nós deixamos de buscar. Quando eu mostro isso para vocês, vocês automaticamente, quando veem essa porra, vocês falam, mas que merda é esta, capitão? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com o programa de hoje? Para mostrar para vocês que o mundo moderno, depois que eles começaram a dizer que nossa inteligência não é inteligente, que as ciências só podem, hoje em dia, falar a respeito de percepções sensíveis e não saber o que as coisas são de fato, né? Que nós não sabemos mais o que são formas substanciais, que são realmente o bem daquela coisa. Né? Vocês estão vendo o que eu estou falando para vocês? O resultado de tudo isso está aí na tela onde vocês estão vendo. Agora eu vou mostrar outro para vocês. Vou mostrar outro. Nós falamos essa semana a respeito da ideologia de gênero, certo? A ideologia de gênero que, em sua essência, é dizer para você que você não é o que você é. Quer dizer, é um jeito de confrontar o princípio de não contradição. Eu sou o Daniel e não sou o João. O João é o João e não é o Daniel. Eu sou o que sou, não sou você, você é o que você é e não é eu. Ora, mas nós compartilhamos o quê? Da mesma humanidade. Então eu sou um ser humano, mas eu sou o Daniel. Eu tenho as minhas particularidades, eu tenho os meus acidentes, eu tenho a minha personalidade, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu, de alguma maneira, a minha individualidade. Eu tenho isto. Evidente que nós temos isto. Eu sou o Daniel. Eu tenho assim, o meu humor, eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de me expressar. Assim como você, João, tem o seu jeito, você tem o seu humor, o seu jeito de se expressar, você tem as suas particularidades, você tem a sua individualidade. Mas que, em essência, nós compartilhamos a mesma humanidade. Por isso que nós coexistimos. A ideologia de gênero fala não. Eu sou o Daniel, mas eu posso ser uma mesma coisa ao mesmo tempo. Por isso que quando nós vemos aqueles absurdos de que a pessoa descobriu que ela tem dentro de si um gato preso dentro dela. Então ela é um homem-gato. Ela é um homem-mulher. Ela é um homem isso, ela é um homem aquilo outro. Ela não é o que é. Ela é uma coisa e uma outra coisa ao mesmo tempo. Então ela não sabe mais o que ela é. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Muito, muito cômica, mas que existe. Apresento-lhes o homem-gato. Olhem esta merda aqui. Olhem esta merda aqui. Olhem isso. Eu quero mostrar para vocês um pouco do absurdo. Um pouquinho do absurdo. Vejam aí. Esse é o homem-gato. Olhem o homem-gato aí.
É, galera, esse negócio existe. O Clint Westwood fala que esse aqui é famoso, é famoso. É. Esse é o homem gato. Vocês estão entendendo bem o que eu estou mostrando para vocês nesse programa? Não, chega a ser de um negócio, assim, doido. Doido. É claro que aqui vocês podem falar, ah, não, Dani, esse cara é um cara louco, né? É um cara louco, ele tem problemas mentais, etc. Mas existem outros casos assim, mas pode falar, não, é um sujeito com problema mental. Existem também outras coisas desse cara que nós precisamos considerar, e etc. Ele chegou... Bom, mas vejam que hoje esse tipo de coisa está sendo empurrado goela abaixo para nós, como condutas sacrossantas, como coisas que são substanciais, essenciais à vida do ser humano. Essas coisas estão sendo colocadas como pautas muito bem financiadas por globalistas, por internacionalistas, como atitudes sacrossantas. O que o STF criminalizou esta semana é exatamente você olhar para isso que eu mostrei e você dizer isso é um absurdo, isso é um assinte contra a inteligência, isso é a destruição da razão humana. É isso que esses caras estão colocando goela abaixo como uma atitude sacrossanta, como uma coisa inquestionável, como uma coisa que tem efeito de dogma, uma coisa que fosse um dogma inquestionável. Então vem o cientista PhD de Harvard, de Oxford, que está estudando a nova sociedade transhumana, e vem e diz para você que isso é uma atitude sacrossanta, validada pela ciência moderna, validada pelo homem moderno. E isso tem que estar nas leis, nas instituições, nas cátedras, no ensino médio, no ensino infantil, como uma atitude sacrossanta, como uma coisa inquestionável. E se você questionar, você vai preso, você vai para cadeia. Esse é o intuito desse programa, mostrar para vocês a loucura que é o pensamento moderno. E que se nós quisermos fazer alguma coisa contra esse pensamento moderno, ou nós começamos a mostrar às pessoas o que elas são pelos exemplos mais simples do mundo, como os exemplos que eu tentei dar hoje para vocês. É assim que 2 mais 2 são 4, cara. Se nós não utilizarmos desses exemplos simples do dia a dia, do cotidiano das pessoas, das coisas mais simples, das coisas mais sublimes e mais belas, nós teremos esses exageros abstratos, como eu estou mostrando para vocês agora. Nós temos que começar pelo mais simples, pelo mais objetivo, pelo mais óbvio, cara, pelo aquilo que é mais óbvio à nossa inteligência. Vocês estão entendendo que o intuito do meu programa de hoje, o objetivo dele de hoje? Então não adianta, por mais que nós falemos, não, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou isso, eu sou aquilo. Se nós não trabalharmos com o mais simples, com o mais básico, para que qualquer um entenda aquilo que ele é, a beleza que é ser aquilo que ele é, e a beleza que é coexistir na família, na sociedade e buscar o bem e a verdade, se as pessoas não entenderem isso, cara, não adianta. Isso é um chacoalhão que eu quero dar para todo mundo. Não porque eu sou o bonitão da balachita. É porque a situação está tão horrenda, tão tremenda, e a necessidade que as pessoas precisam entender o pulo do gato na história e comparar os diferentes pensamentos, fazendo um contraste, cara. Fazendo um breve contraste, uma comparação básica. O que o ser humano fazia quando ele entendia que ele estava em meio ao todo, e o que o ser humano faz hoje em dia quando eles dizem que nunca na história o ser humano usou tão bem a sua razão. Comparem. Esse absolutismo, esse atomismo do indivíduo acaba virando uma tirania do pensamento subjetivista. Que é para vocês entenderem.
Tá certo? É isso, cara. É isso que a gente precisa entender. Se vocês saírem hoje desse programa aqui entendendo o que é a modernidade, como uma loucura que é lógico que hoje nós temos ainda essa tensão entre aquilo que é bom, belo e verdadeiro com o pensamento da modernidade. Só que o pensamento da modernidade parece que está nos engolindo. Parece que está nos dizendo que nós não somos o que nós somos. Por isso que eu falo pra vocês, cara. A luta que nós estamos travando aqui é tentar mostrar para as pessoas aquilo que é mais simples, aquilo que é mais sublime, porque é aquilo que elas são, aquilo que está no senso comum dessas pessoas. E que essas outras coisas são absurdos óbvios. São absurdos óbvios. Hoje em dia estão nos dizendo que nós somos homens-máquinas. Que através da evolução da história, nós chegaremos num ponto onde a razão humana será dilacerada para colocar no lugar o homem-máquina. Como uma condição que não está mais na essência humana, mas na vontade do homem de prolongar a sua vida material, imanente, como se fosse uma máquina. O homem robô, o homem transhumano, o homem da ideologia de gênero. Porque uma coisa leva a outra. Estão entendendo o pensamento moderno, onde vai? Então, o meu apelo aqui hoje para vocês é o seguinte. Estudem, cara. Estudem os clássicos. Ajudem as pessoas a entender essas coisas mais simples da vida. Estudem, saibam de onde vem esse tipo de coisa. Tá? Então esse vídeo serve para isso. É um apelo que eu faço para isso. Já que o meu programa é o Contra-Revolução, o pensamento revolucionário, a mentalidade revolucionária nos leva a isso. A você querer mudar o mundo conforme a sua vontade, a você querer melhorar o mundo conforme a sua vontade, a você ver que você quer extinguir o mal de todas as coisas. Não através de um bem, não através da superação desse determinado mal, através de um bem muito maior. Não, você não quer isso. Você quer mudar toda a realidade, achando que você vai destruir esse mal através de uma melhora de mundo que você tem dentro da sua cabeça. E é aí que nasce esse tipo de coisa terrível. Terrível, terrível, terrível. O Lucas Eugênio pergunta aqui quais são os clássicos, perdão pela pergunta. Como comecei, assim, o que você pode fazer? Né? O que você pode fazer? Você pode começar lendo muita literatura. Né? Você pode começar lendo muita literatura para você ver situações das convivências humanas e ver essa situação e comparar com aquilo que é belo. E os clássicos estão, claro, em autores como Platão, como Aristóteles, autores como São Tomás de Aquino. Né? Mas você precisa estudar tudo. Mas os clássicos estão ali. Principalmente nesses três. Estudar Platão, Aristóteles e São Tomás é uma coisa que você vai fazer pela sua vida inteira. Como eu estou tentando fazer de alguma maneira aqui. Mas é ali que está, é nesse retorno, digamos, do pensamento clássico, que nós conseguiremos fazer alguma coisa. E assim, começando pelo mais simples. Pelo mais simples, cara. Pelo mais simples, pelo exemplo mais simples que você... É simples mesmo, mais, não simplista, mas os pensamentos mais simples que você conseguir ter na realidade. Porque, de qualquer maneira, existem verdades nesses pensamentos, né? Tem um superchat aqui do Roberto Kitzer, ele doa aqui R$10. Muito obrigado, Roberto. Ele fala, que aula, obrigado, Daniel. Cara, é um prazer ler isso de vocês. Eu espero que vocês realmente... Muito obrigado, Roberto, e obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu
me alonguei um pouco aqui no tempo, já preciso finalizar o programa, mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Se todos vocês entenderam o que eu disse, cara, eu já vou sair desse programa contente demais, porque a situação requer... Ah, Daniel, nós não temos tempo para isso, que nós precisamos agir, que nós... Eu sei disso, que nós não temos tempo, muitas vezes nós não temos tempo. Que as situações requer que nós tenhamos, assim, movimentos reativos. Eu sei disso. Mas, cara, se nós não fizermos a nossa lição de casa, não adianta, galera, não adianta. Eu quero que vocês entendam isso. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. De uma vez por todas, cara. Senão não vai dar, tá? E aí, quem tá querendo cronograma de estudo, eu indico aqui o site do pessoal que chama assim, se o pessoal do Moderação puder colocar, chama-se Contra os Acadêmicos. O pessoal do Contra os Acadêmicos, eles têm no site deles, contraosacademicos.com.br, uma lista de leituras ordenadas para todo mundo. Para todo mundo. Eles têm certinho uma lista ordenada de leitura que você pode seguir. Começando pelo livro lá, A Vida Intelectual, do padre Antonin Sertianges, né? A Educação da Vontade, todos esses livros que eles têm na lista. Indico, se o pessoal da moderação puder colocar o site do pessoal aí, do Contra os Acadêmicos. Para quem quer uma lista de leitura ordenada para estudar, indico também o Terça Livre Escola, o Terça Livre Academia, o curso online de filosofia do professor Olavo, a Escola Tomista do professor Noguet, os vídeos do canal do pessoal do Centro Dom Bosco. Assim, são aulas maravilhosas que todo mundo tem acesso, que todo mundo pode ter, é só você querer buscar. Porque, cara, é um negócio que você tem que fazer de maneira paciente, mas é pra ontem. Eu não lembro quem disse isso, não sei se foi o Olavo, que disse que é urgente termos paciência. Acho que foi o Olavo que disse isso. É urgente termos paciência. Pra quê? Pra estudar, pra entender, pra saber, pra conhecer. Porque senão... é esse resultado que nós temos, que são efeitos das causas que nós estamos vendo hoje na modernidade. Beleza, gente? Eu espero que todos tenham entendido, já preciso finalizar aqui que já tô passando do horário. Eu vou colocar aqui uma última propaganda do Terça Livre Academia e estarei finalizando. Peço a vocês aí, muito obrigado pela paciência de terem ouvido o que eu falei aqui. Me estendi um pouco mais hoje, mas eu agradeço todo mundo. Peço a vocês que inscrevam-se aqui no canal Terça Livre, que acompanhem a grade de programas, tá? Que estudem de verdade, tenham essa gana por estudo, tenham essa gana por ordenação, pela busca pela verdade, pela busca do bem. É isso que nós temos de melhor, tá? Então peço a vocês também que sigam-me nas minhas redes sociais, Twitter, Facebook, o meu canal pessoal Daniel Ferraz, faço lives lá também. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.